eu trago de volta aqui o tema grave que já ocupou a atenção aqui dos nossos colegas senadores na sessão de ontem à tarde, é sobre a questão que também está vivendo o estado de Roraima. Em apenas 45 dias, um mês e meio, 18 mil venezuelanos estão pedindo para ficar no Brasil, muito mais do que o número total registrado em 2017. O número de imigrantes venezuelanos que entrou com pedido de refúgio ou autorização de residência já supera do ano passado. De 1º de janeiro até ontem, a Polícia Federal registrou 18 mil solicitações apenas em Boa Vista, na capital de Roraima. No ano passado, foram 17,8 mil pedidos em todo o Brasil. Um estudo da Polícia Federal mostra que há engenheiros, médicos entre esses imigrantes, quando se imaginava que estavam ali, primeiro, pessoas despreparadas de serviços de nível médio ou básico de educação, mas agora, nos registros da Polícia Federal, que tem a responsabilidade do controle da imigração, estão percebendo que também profissionais liberais, com essa especialização na engenharia e na medicina, também estão chegando. É exatamente uma situação muito complicada. E uma matéria publicada ontem mostrou que esse perfil dos imigrantes que fogem do governo Maduro e da aguda crise que a Venezuela enfrenta é variado e não se resume a parcelas da população de baixa escolaridade e de regiões periféricas. É o que mostra o estudo da Polícia Federal, feito com base numa amostra de 3 mil refugiados venezuelanos que chegaram ao Brasil no ano passado. É exatamente a situação que está vivendo, também a emergência decretada para Roraima, em função da falta de estrutura para acolher, inclusive com problemas de epidemia, o risco de epidemia com sarampo, que foi identificado numa criança que veio da Venezuela. E uma matéria, para terminar, o caso da Venezuela é uma coisa grave, uma matéria publicada no jornal The Washington Post. Eu vou tratar de ler esta matéria porque ela revela um pouco a situação dramática que a Venezuela está passando e que, lamentavelmente, não é reconhecida por muitos aqui no Brasil que louvam e aplaudem o regime e a ditadura de Maduro. Sem comida, é o texto da matéria, pais entregam filhos para a adoção na Venezuela. Quer ver os meninos? Perguntou-me Magdelis Salazar, assistente social, e me levou a um playground cheio de crianças. Estávamos em um dos maiores orfanatos da Venezuela, logo após o almoço. O espaço era uma corrida de obstáculos de crianças abandonadas. Um garotinho de 3 anos estava sentado em um velocípede. Era chamado de gordo, mas quando foi abandonado, há alguns meses, era pele e osso. As taxas de pobreza e fome aumentaram à medida que a crise econômica na Venezuela deixou as prateleiras dos supermercados vazias. Prossegue a matéria do The Washington Post, que foi reproduzida pelo jornal O Estado de São Paulo no dia 15 deste mês. Alguns pais não podem mais sustentar a família e estão fazendo o que era impensável, abandonando os filhos. As pessoas não conseguem mais comida. Estão abandonando os filhos, não porque não os amam, mas exatamente porque os amam, disse Salazar, assistente social. Antes de minha viagem à Venezuela, é a narrativa do repórter que fez a matéria, eu já ouvira falar que famílias estavam entregando seus filhos para instituições. Mas foi um desafio encontrar realmente as pequenas vítimas. Meus pedidos para entrar em orfanatos do governo ficaram sem resposta. Uma encarregada da Agência de Proteção à Infância confidenciou que a visita seria impossível. Minha colega venezuelana, Raquel Krieger, levou-me à Fundana, um imponente complexo de concreto no sudeste de Caracas. Sua família fundou o orfanato e um centro de acolhimento de crianças em 1991 e sua mãe era diretora da instituição. Raquel havia trabalhado como voluntária. As crianças acolhidas tinham sofrido abusos ou sido abandonadas.
Não há estatísticas oficiais sobre o número de crianças abandonadas por razões econômicas, mas entrevistas dos funcionários da Fundana e de 9 outras organizações indicam que são centenas de casos em todo o país. A Fundana recebeu 144 solicitações em 2017, um aumento em relação aos 24 de 2016. A maioria dos pedidos está relacionada a dificuldades econômicas, pais entregando os filhos aos orfanatos. Não sabia mais o que fazer, disse Angélica Pérez, de 32 anos, mãe de 3 crianças. Recentemente, ela apareceu na instituição com o filho de 3 anos e as 2 filhas, de 5 e de 14 anos. Ela havia perdido o emprego de costureira e o filho mais novo pegou uma grave doença de pele em dezembro, mas o hospital não tinha remédio. Então, ela gastou todo o dinheiro que tinha para comprar pomada. Angélica planejava deixar as crianças no centro, sabendo que ali seriam alimentadas e ela poderia trabalhar na Colômbia. Esperava um dia tê-las de volta. Normalmente, as crianças podem ficar no centro por 6 meses a 1 ano, mas depois são colocadas sob a guarda de uma família ou para adoção. Você não sabe o que é ver um filho com fome, não tem ideia. Eu me sinto responsável, como se tivesse falhado com eles, mas tentei de tudo, não há trabalho e eles estão ficando cada vez mais fracos. O relato dramático dessa mãe, a Angélica, que deixou as crianças no centro. Durante anos, a Venezuela teve instituições públicas encarregadas de crianças vulneráveis e abrigos para as que necessitavam de proteção. Assistentes sociais, no entanto, afirmam que hoje as instituições estão desmoronando, algumas em risco de fechamento por falta de recursos. Assim, cada vez mais, os pais vêm deixando os filhos na rua ou imigrando para o Brasil, como está acontecendo lá em Roraima e outras regiões da Amazônia. Leonardo Rodrigues, que administra 10 orfanatos, afirmou que, anteriormente, as crianças vinham de lares onde haviam sofrido abusos mentais ou físicos. Mas, em 2017, seus orfanatos receberam dezenas de telefonemas, cerca de 2 por semana, de mães desesperadas, desejando entregar seus filhos para que pudessem ser alimentados. A demanda é tão alta que muitos orfanatos têm até lista de espera. Esse é o quadro dramático e, contra fatos, não há argumentos. O jornalista do The Washington Post, que fez essa matéria, traz ao conhecimento de todos os leitores do jornal, mas agora reproduzida pelo jornal Estado de São Paulo, uma realidade que nós também não conhecíamos, mas que sabíamos das dificuldades e da gravidade de uma ditadura sanguinária que está levando as pessoas, pais e mães, a entregarem os filhos porque não têm comida para dar-lhes no dia a dia. Obrigada, presidente.